Ora, viva muito bom dia, sejam bem-vindos à emissão da Rádio Limite. Sou Cátia Cardoso, comigo está o Dr. Fernando Figueiredo, naturopata, que habitualmente está connosco precisamente às quartas-feiras para nos responder às questões colocadas pelos nossos ouvintes. Viva, Dr. Fernando, bom dia. Bom dia. Bom dia Bem para quem nos disposto? escuta. Felizmente, normalmente vamos rindo. Vamos nos rindo, não é? E quando vamos rindo já não é mau. Doutor Fernando, vamos falar de, obviamente, assuntos que vão aqui causando algum mal-estar aos nossos ouvintes. Vamos começar por falar de vitaminas. Sabemos que há novas variantes da Covid, temos vindo a falar aqui que é muito importante reforçar a imunidade, o doutor refere isso constantemente, até porque os dias que se avizinham já têm também registrar temperaturas mais baixas, o que quer dizer que as gripes, as tais gripes que não existiam, mas vão regressar novamente também. Doutor Fernando, aqui é importante este pedido para nos indicar os caminhos para reforçarmos a imunidade e para nos prevenirmos destes maus do tempo frio que aí vem, que é mau, porque é próprio da altura, não é? Mas que vai potenciar, obviamente, mais gripes e o Covid, esse malvado que ainda continua por aí, continua a fazer aí uma reprodução, não é constante, são várias variantes, já há mais variantes. Vitaminas, o que é que nos aconselha? Ora bem, segundo a Organização Mundial de Saúde, que já aqui falei várias vezes, quando surgiu o Covid, falaram que, e depois calaram-se, falaram, mas depois calaram-se, aí é que é a realidade, que a vitamina C era extremamente interessante para problemas respiratórios, para as doenças dos problemas respiratórios, o zinco, o selênio, a vitamina D, a artemísia, o magnésio. Ora bem, são as recomendações que foram feitas para ajudar a combater o Covid e outras doenças do foro respiratório, das gripes, que aí, como está a dizer. Uhum. Ora, tudo isto encontra-se na Resist C, o produto foi preparado com isto, e estes conselhos ainda foram adicionados óleos essenciais como o tomilho, como o eucalipto, como a hortelã-pimenta, enfim, então tem uma série de... o titiri também, e juntou-se o cogumelo blaze, que é ótimo para aumentar o sistema imunitário por lado das células killer. Ora, e é isto que eu aconselho às pessoas a tomarem para ajudar a prevenir o que aí vem, porque já deu para perceber que com a vacina não nos vamos safar, né, em relação ao Covid, e apanhar ao mesmo tempo Covid e uma gripe não é aconselhável. Falei aqui, volto a repetir, eu já sei que os meus colegas da naturopatia não vão gostar daquilo que eu vou dizer, mas eu tanto ataco os gregos como os troianos, não tenho problema algum dessa matéria, e aconselho a que as pessoas mais debilitadas, sobretudo essas, façam a vacinação da gripe, porque ela está provada que não tem grandes efeitos colaterais, tem resultados, e por conseguinte, suplementarem-se também com o Resist C e fazerem a vacinação da gripe, eu julgo que estão mais ou menos protegidos por esta onda que aí vem, e que não vai ter dúvidas, não vamos ter dúvidas nenhumas, vamos passar uns dias difíceis, e só quando os hospitais estiverem entupidos, há que ter rei, afinal que nos enganamos, que não é preciso já usar máscaras, que já não é preciso fazer nada. Aliás, mais grave ainda, tive conhecimento do indivíduo com Covid, foi mandado trabalhar para infectar os outros todos. Antigamente, quando as pessoas saíam de casa, prendiam-nas. Agora mandam-nas trabalhar. Ora, É verdade, trabalhos destes estamos nós fartos. É verdade, agora já não é obrigatório ficar em isolamento. Aconselho apenas o uso da máscara, para quem tem que ir trabalhar com Covid. Doutor Fernando, sim, está certo. E só nesta altura. Estaríamos aqui a bater no ceguinho e o ceguinho não ia conseguir ver, porque é aquelas questões que mexem com os nossos nervos. Vamos falar, deixamos aqui... de alguns, que aí é que é o mais complicado. É do Zé Povinho, o Zé Povinho é que paga tudo. Doutor Fernando, então se me permite, deixamos o Covid, aqui o Resist C é também um produto que
deixamos no ar para quem quiser, obviamente, também experimentar e perceber se tem ou não tem efeito. Temos a comprovação de alguns ouvintes que tomam e que referem os efeitos positivos que tiveram na toma deste suplemento, mas vamos falar de outros assuntos que também afligem os nossos ouvintes. Parece que, aparentemente, se começar aqui a falar dos sintomas deste ouvinte, iria nos empurrar para o ácido úrico, mas parece que não. O ouvinte refere aqui que tem dores na dobra do joelho, diz-nos que não tem inchaço, nem tampouco deu-lhe uma pancada, subitamente, sem motivo aparente, começou a sentir aquelas dores. E já estaríamos a pensar no ácido úrico, eu só porque estou farta de ouvir o Dr. Fernando Figueiredo referir estas dores ali no ácido úrico, diz-nos que fez análise, doutor, e que está dentro da normalidade do ácido úrico. Ou seja, temos aqui um doente do grupo sanguíneo A positivo. O que é que temos aqui? Não é ácido úrico, é o quê? Em relação à análise, vou ser mais preciso. São dezenas de pessoas que me dizem que a análise que fizeram está ótima. Aliás, isso é conhecido da ciência. Que a análise está ótima, mas depois eu dou-lhes produtos para tratar o ácido úrico, eles melhoram que é um instante. Que é aquela dor que dá, pode não ser aqui o caso, que é aquelas dores que dão às pessoas quando estão paradas e se começam a movimentar, ou sejam deitados, ou até na cama, às vezes têm dores, sem mesmo de fazerem nada. E quando começam a movimentar, são um ligeiro alívio. Não quer dizer que eu dou passo, em alguns casos até passa. E sempre que houver isso, podem ter a certeza que estão com cristais de cálcio e de ácido úrico nas articulações, e só a toma de alguns produtos naturais normalmente ajudam a resolver esta situação. Agora, o que pode aqui estar por trás disto, e ele não saber, e só com o exame radiológico é que vai saber, pode estar aqui perante um quisto de Becker. Porque as pessoas às vezes fazem determinados esforços e depois dá-se esta situação que normalmente as pessoas palpam e não sentem grandes modificações, mas em boa verdade pode ser este o caso. Para isto eu aconselho o uso da argila permanentemente naquela zona, a toma de algumas substâncias consoante o grupo sanguíneo, o grupo A o aloés, o grupo O o pau d'arco, o grupo E a mesma coisa, o pau d'arco, e estou convencido que se for isto, ele vai melhorar. Agora, precisávamos de mais dados para sermos mais precisos, é por isso que eu digo que muitas pessoas, às vezes, em lugar de procurarem certas respostas aqui por via da rádio, peguem no telefone e liguem, que talvez seja mais fácil, depois de falando com eles, sermos mais assertivos. Até porque há sempre perguntas que se impõem também fazer, não é? Vamos então falar aqui de mais uma questão. Um ouvinte que sofre da grave alergia ao glúten. É algo também que se ouve falar muitas vezes. Antigamente nem sabia falar e agora há muita gente que se queixa de ter alergia ao glúten. Diz que a proteína presente, como o doutor sabe, é o trigo, a cevada, a aveia, o centeio, e pergunta a dieta que deve seguir para tratar ou para tentar ultrapassar aqui esta questão do glúten. Doutor Fernando, quem sofre desta alergia é para toda a vida, já assim fazendo uma pergunta, pode parecer estúpida, mas que desconheço. A grande probabilidade pode é nós. A grande probabilidade é nós. Estou-me a referir a ti e a mim, e por conseguinte a maior parte dos ouvintes, sermos alérgicos ao glúten e não sabermos. Ok. Porque, aliás, a grande maioria da população mundial não lida bem com o glúten. Por conseguinte, só 10% da população mundial é que lida bem. E há 10% também da população mundial que reage de uma forma muito violenta. E chamam-lhe a esses os celíacos. Ora, a grande maioria das pessoas são celíacas. Como é que está indicado para os humanos. Quais são os sintomas, doutor Fernando? Os sintomas é que, por exemplo, come coisas com glúten, não se apercebe e tem uma digestão difícil. Ok. E as pessoas dizem, quando tenho comido, fiquei muito infartado. Ou seja, ele naquele dia
não teve capacidade de resolver aquela digestão, porque faltavam sucos, faltavam formas de minimizar a situação, porque não é daquele celíaco que imediatamente entra em estados extremamente aflitivos, inclusive com o risco de morte. Ora bem, o glúten prejudica tudo quanto tem inflamações. O caso deste joelho da pessoa que falámos anteriormente, até pode ser um glútenzinho de vez em quando ali, lhe vai aumentar a inflamação. Porque tudo quanto seja inflamações do organismo, ao comerem bastante glúten, e hoje em dia as pessoas comem trigo, normalmente, por dar cá aquela palha, estão a comer trigo. E o trigo é de todos os cereais o mais agressivo. Ora bem, há bocadinho falou que na aveia, a aveia não tem glúten. O problema é que as moléculas do glúten, quando são, por exemplo, estão a moer o trigo, que tem bastante glúten, e a seguir vão moer a aveia sem limparem os moinhos, a aveia vai absorver essa proteína. E nos celíacos violentos tem efeito. Basta uma pequena partícula para ter um efeito. Ou seja, a maior parte das pessoas até pode comer aveia, porque a quantidade de glúten que ela tem, que foi por simpatia, podemos lá assim dizer, é mínima. E, por conseguinte, para muita gente, mesmo a aveia não irá... seria o ideal que tivessem uma aveia isenta, mas não é por aí que, entre comer o trigo e comer a aveia, vão comer a aveia. Não hesitem sequer, mesmo com aquelas mínimas quantidades de glúten. Mas são poucos os cereais que têm glúten. Praticamente já foram aqui focados. Agora, nós podemos fazer farinhas de muitos cereais e até de outros produtos, como o caso da bolota, o caso da batata doce, podemos fazer farinha, podemos fazer pão com farinhas desta natureza. O trigo sarraceno pode ser que é muito utilizado, que era muito utilizado e que depois foi abandonado em favor deste trigo, desta nova moda mundial do trigo, que julgam que estão a fazer grandes coisas para a população mundial, mas que estão a arranjar-lhes um grande sarilho. Uma forma de minimizarem o trigo, já agora que estamos a falar no trigo e toda esta problemática que está aqui na guerra do trigo no Oriente, ora bem, o que estão a minimizar a fome das pessoas, estão a arranjar outros sarilhos a essa gente. Se os ensinassem a fazer rebentos do trigo, iam ter muito menos problemas. Por conseguinte, fica aqui um recado a nível mundial, que podemos dizer que minimizem a fome do mundo fazendo rebentos de cereais. O grão de bico pode ser, por exemplo, também utilizado para fazer farinha. O termoço, que aqui falo tantas vezes, que não só poderiam fazer pão também, com uma parte de farinha de termoço, e estavam a resolver muitos problemas a diabéticos, porque o termoço é ótimo para ajudar a minimizar os problemas da diabetes. Enfim, temos aqui mais indicações que podemos substituir, como por exemplo agora está na altura da castanha, façam farinha da castanha e podem fazer pão também com ela. Por conseguinte, não é necessário usarem o trigo para dar cá aquela palha, por exemplo a araúta, que também é bastante boa. Temos outros cereais como por exemplo o amaranto, temos a mandioca, tão utilizada em África. Tudo isto que eu acabei de falar não tem glúten e por conseguinte é fácil de fazer a substituição do pão de trigo, porque temos muitas farinhas à nossa disposição para o poder fazer e que torna o pão muito agradável também. Muito bem. Doutor Fernando, ainda na passada semana falamos aqui de alguns problemas também na pele, precisamente até nas mãos, e falamos precisamente também do tema que este ouvinte nos reporta aqui, que é as frieiras e o tempo frio que traz as frieiras também aqui mais acentuadas, não é? Doutor Fernando, o que é que podemos aqui indicar esta ouvinte? Na semana passada falamos também disto, não é? A má circulação provoca depois também as frieiras. E as pessoas que têm este problema, antes de começarem a ter as frieiras, imediatamente comecem a pensar em tomar coisas para a sua circulação. Ginkgo biloba, o amamelis, o crateegos, o alecrim,
são plantas que, feitas infusões delas, e às vezes, em alguns casos até com juntas, vão ajudar a melhorar a circulação. Por conseguinte, comecem já a olhar para este problema de melhorarem a circulação, não é? Depois, quando vierem as freiras, há del rei que vão a correr atrás do prejuízo e que é difícil tratarem. Uma das formas, por exemplo, nas mãos é fácil estimularem a circulação, pegam uma bacia com água quente e água fria e comecem lá a meter as mãos, ora na água quente, ora na água fria, e as frieiras, mais ou menos, também vão diminuindo, porque isto estimula a circulação. Agora, a toma dos produtos que eu disse é a grande solução. Encontram aí os mais preguiçosos, podemos assim dizer, já que não querem tomar infusões estas durante o ano, mas que não seja agora vão a correr e vão tomar isto de uma forma concentrada, podem pedir para aqui o Troveno, que é uma solução para ajudar a tapar o buraco daqueles que ao longo do ano não tomaram medidas. Agora, aparecendo das farieiras, o suco dos chorões é muitíssimo bom. Também aparecem uma espécie em vaso, é muito frequente encontrar-se aí pelas casas uma espécie de uns pepinos pequeninos, mas muito pequenininhos, que parecem assim é uma planta ornamental, que são muito pequeninos. Também o suco disso também é bom, como dos chorões que eu disse. O suco do alho também vai ajudar a estimular e a melhorar este mal-estar das farieiras, e a pomada de ozono para aqueles que também não quiserem ter muito trabalho, pagam e por conseguinte podem minimizar este mal-estar. Claro, quando é nas orelhas, esta coisa de pôr as orelhas de água quente e água fria não dá jeito. Já não dá tanto, não é? Porque doutor, mas por que razão se acentua tanto as freiras no inverno? Até porque normalmente a ideia que temos, não sei se é mito ou verdade, é que realmente as pessoas se queixam mais das freiras no inverno. Não, é que as freiras só aparecem mesmo de inverno, porque as freiras é um problema circulatório. De inverno, e só acontece a má circulação no inverno? Não, a circulação está durante o ano todo. Por isso é que eu digo às pessoas, as pessoas têm freiras, devem imediatamente a começar a pensar muito seriamente em tratarem-se em relação à sua circulação, porque isto mais tarde ou mais cedo vai-lhe trazer dissabores, inclusive a nível cerebral, com o Alzheimer, com o Parkinson, com estas doenças que normalmente estão por trás dos problemas circulatórios. E os problemas cardíacos, inclusivamente, cardiovasculares, as varizes também, tão desagradáveis e com efeitos às vezes dolorosos. Por conseguinte, estas pessoas que já têm freiras, já estão, e começa muita gente na juventude a sentir isto, estão a ser absolutamente informados, que ou começam a olhar para a sua circulação ao longo do resto da vida, ou vão ter problemas complicados. Por conseguinte, no inverno, que está mais frio, que a circulação tem mais dificuldade em processar-se, aí começam a aparecer as freiras, mas isto já é um sinal que comecem a pensar muito seriamente como é que vão resolver, mas é tratar o problema circulatório. Muito bem. Doutor Fernando, para finalizarmos esta conversa de hoje, perdão, não sei o que isto é, mas vou-lhe perguntar, porque ouvi falar disto, pode ser que nos ajude aqui a perceber que benefícios é que traz para a saúde, a Physalis. Foi pena não ter dito que eu mostrava-lhe aqui uma fotografia. Tem. E hoje os nossos ouvintes viam isso. É um alimento que é comestível? É um frutozinho pequenino. É uma trepadeira que hoje está a ser muito cultivado, até em Portugal, que dá uma espécie de um tomatezinho vermelho pequenino. O fruto é mais ou menos do tamanho da cabeça de um dedo, sensivelmente, arredondado. Ora bem, quando se falamos em Physalis, estamos a falar em duas plantas normalmente que são as mais utilizadas. Elas são diferentes, mas também para que as pessoas fiquem com uma ideia do Physalis, há mais de 90 variedades de Physalis. Por conseguinte, isto é para que as pessoas tenham uma certa ideia de que Physalis é só uma planta, não é? Elas mais ou menos, todas elas, e sobretudo duas, que são as mais cultivadas, têm propriedades mais ou menos idênticas.
Os frutos da Fisal são muito ricos em vitamina C e a vitamina A. É mesmo, este é o grande destaque, e as pessoas, muitas delas consomem estes pequenos frutos. É precisamente por causa disso. Também são ricas em 2 minerais. Eles têm muitos minerais, mas destaca-se o ferro e o fósforo. Com destaque terapêutico, as infusões e os frutos são laxativos também. Têm propriedades diuréticas, são desintoxicantes do fígado. Por conseguinte, ao comer esta fruta, estão a tratar-se e até mesmo fazer infusões. Ajudam a eliminar o colesterol, os triglicerídeos, o ácido úrico. Cá está o ácido úrico, tanta vez é falado, e que só mostrar nas análises está tudo bem, não chega, às vezes é preciso fazermos coisas para o remover das articulações. Ajuda a melhorar as inflamações do baço, da bexiga. O consumo regular ajuda a prevenir a hiperplasia benigna da próstata. Cá está um fruto excelente para os homens, de um modo geral, consumirem de vez em quando este fruto é benéfico. Não são conhecidos efeitos colaterais com as diferenças dos grupos sanguíneos, por conseguinte, eles em princípio podem ser consumidos por todos os grupos sanguíneos. Comendo regularmente este fruto, sem exagerar, como tudo na vida, também não há contraindicações. Também são excelentes para os tratamentos de emagrecimento, pois é uma fruta com muito baixo açúcar, muito baixo poder calórico e como tal, e tem um poder saciante. Por conseguinte, comendo vários tomatinhos, vamos lá dizer, do Cialis, como frutos, a pessoa sente-se saciada e, por conseguinte, vai comer menos. Aliás, a fruta deve ser sempre comida antes de comer o que é que seja. E esta é uma delas, porque vai ajudar a comer menos e, por conseguinte, ajuda a emagrecer, porque emagrecer, sempre eu disse, é um selo na boca, não há outra forma correta de emagrecer. Oh, valha-nos Deus, e é tão difícil. Doutor Fernando, fiquemos-nos por aqui no que diz respeito a estas perguntas. Seguramente para a semana teremos mais algumas perguntas que, no fundo, também são um pouco globais, não é? Cada um de nós sofre um bocadinho destas maleitas que vamos aqui falando, portanto, são sempre bem abrangentes as dicas que o Dr. Fernando vai referindo, mas é importante aqui também ressalvar que cada caso é um caso, que para o aconselhamento mais direcionado a cada pessoa terão mesmo que falar com o Dr. Fernando, não é assim? Bom, com um especialista na matéria, se quiserem falar comigo, pois eu tenho todo o gosto em minimizar-lhes os problemas. Agora, é como disse muito bem, esta rúbrica tem como função transmitir um pouco de cultura médica que muitas vezes nas escolas devia ser ensinada e não é, cultura alimentar e alertar as pessoas que às vezes com coisas muito simples podem resolver problemas que para eles são muito grandes. E que não é nada, mas às vezes temos as coisas ali mesmo em casa e não fazemos ideia dos benefícios que elas podem trazer, não é? Nós, na nossa casa, temos tudo o que necessitamos para primeiros socorros. Mas tudo, rigorosamente tudo. E se têm dúvidas, olha, já agora vou puxar a brasa à sardinha, está à altura das prendas de Natal, o meu livro Saber Comer e Viver é Saber Viver, tem para lá muita coisa escrita sobre essa matéria de produtos que nós temos em casa para nos ajudar a resolver problemas. É verdade. Doutor Fernando, deixe-lhe um abraço, votos de uma ótima semana. Na quarta-feira, se Deus quiser, cá estaremos para mais uma conversa e para ajudarmos aqui, desta forma, os nossos ouvintes a saberem o que têm em casa e que pode servir para uma primeira ação num problema de saúde de tantos que já temos vindo aqui a falar. Foi um prazer estar consigo, com os nossos ouvintes. Obrigado pela atenção dispensada e para a semana cá estaremos como é habitual. É isso mesmo. Muito obrigada. Boa semana. Foi então o Dr. Fernando Figueiredo, que já sabe, está connosco às quartas-feiras para nos ajudar aqui a responder às questões colocadas pelos nossos ouvintes. Assim que nos acompanha, deixo também votos de que fique por aí, porque não tarde às 10 regresso para lhe fazer companhia. Quanto a esta rúbrica, ela regressa na próxima quarta-feira. Se quer também falar diretamente com o Dr. Fernando Figueiredo, o número é o 211 511 060.